Bom dia. Eu gostaria, antes de iniciar a minha manifestação, de trazer aqui Cuidado aí, doutora Viviane. Fazer um abraço forte, um abraço fraterno a todos que estão aqui conosco neste momento. Nós queremos um abraço especial ao presidente Antônio Neto, uma grande liderança que esse país tem. Também ao Fernandes, e na pessoa do Fernandes, cumprimento a todos que estão aqui na mesa diretora dos trabalhos. É difícil. Depois do que aconteceu essa semana, aliás, depois do que vem acontecendo, apenas para aproveitar o gancho, né, Fernandes? Não é de hoje que os auditores fiscais do trabalho passam por muitas dificuldades para cumprir com as suas obrigações legais, por conta do cargo que exercem. As superintendências regionais do trabalho estão caindo aos pedaços. Isso não é de hoje. Não há veículos, não há combustível para os veículos, não há equipamentos. Tem superintendência, meu presidente, que foi interditada pelo próprio auditor fiscal do trabalho porque não tinha banheiro. Os banheiros não funcionavam. O Ministério Público do Trabalho, eu sou procurador, sou membro do Ministério Público do Trabalho, muitas vezes, por força de termos de ajuste de conduta, ou mesmo de decisões das ações civis públicas, destinou valores ao Ministério do Trabalho para reformar unidades, para adquirir unidades, para adquirir equipamentos, veículos, computadores, isso ao longo dos anos, em especial nas questões que dizem respeito ao enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Mas a nossa atuação acaba sendo integrada em muitas frentes. E por conta disso, com essa intervenção articulada, o Ministério Público do Trabalho, muito próximo dos auditores, não, os procuradores do trabalho muito próximos dos auditores, acabam contribuindo para que, digamos assim, as atividades sejam minimamente desenvolvidas. Mas, nesses nossos dias, a situação chegou a um descalabro, um absoluto descalabro. Não sei, presidente Neto, presidente Fernandes, nós temos um presidente da CSB, presidente da nossa atividade aqui, da nossa Assembleia agora, mas o meu respeito aos dois, mas não é possível deixar de utilizar uma expressão mais dura. Nós estamos em um momento de extrema dificuldade no nosso país. Perdoe-me, eu não deveria estar usando essas expressões, mas falo como um cidadão, como um profissional do direito do trabalho e como um parceiro, assim me vejo em relação à CSB e à escola social. Aqui a reunião da CSB e da escola social é que nos permite participar e discutir temas da maior importância para o país, para o direito sindical, para os dirigentes sindicais, né, para que nós tenhamos um avanço para todos nós. Mas, enfim, não é possível. Nós temos um presidente da República que não tem o apoio de 3% da população. E cada vez que uma denúncia é apresentada, entrega-se o país, vende-se o país, entrega-se tudo o que é possível e se estabelece um enorme retrocesso. A cada dia nós temos piores notícias, parece a lei de Murphy. Quando você pensa que chegou ao fundo do poço, vem uma notícia pior. Isso não para. Acho que nós precisamos prestar atenção nesse momento que nós estamos vivendo e não esquecer que no ano que vem nós teremos eleições gerais. Nós temos a responsabilidade de não reconduzir ao Congresso Nacional, de não manter ou levar aos palácios estaduais e ao governo federal as pessoas que estão
provocando, determinando esse retrocesso social no Brasil. Não é possível. Comandante Viviane não vai me chamar mais para falar nos congressos da CSB, porque eu venho para cá falar de política, né, de fazer campanha. Mas a gente fica tão indignado, né, que não dá para ficar calado, não é possível ficar calado. Agora, não basta só ficar calado, não basta só falar, a gente tem que fazer. Nós temos que agir. A CSB vem agindo. Ao realizar um congresso desse, eu tive a oportunidade, agradeço essa oportunidade, a CSB e a Escola Social, de participar de vários congressos da CSB. E tenho visto, na reunião, na participação de dirigentes sindicais do Brasil inteiro, uma vontade absoluta de fazer um sindicalismo decente, de fazer um sindicalismo digno, de cerrar fileiras, juntar forças em benefício dos trabalhadores. Nós precisamos continuar fazendo isso. Mas o que nós vemos da parte do Legislativo, do Executivo, do próprio Judiciário e até mesmo do Ministério Público, eu me incluo, parece aquela história do me inclua fora dessa, né? Mas não é não. Nós temos uma grande oportunidade, talvez uma oportunidade ímpar, de enxergar espaços e avançar. Não dá para ficar sentado no meio-fio e ficar reclamando da vida, não. Porque senão a situação vai só piorar. E vai chegar um momento que nós não vamos ter mais nem como reclamar. Porque passou a oportunidade de fazer alguma coisa. Eu sinto muito fazer esse desabafo, mas nesses últimos dias eu tenho estado angustiado. Eu entro em sala de aula, eu leciono em Brasília, no Centro Universitário ESB, e digo para os meus alunos, eu digo, olha, eu não sei o que dizer para vocês. Nós estamos ficando numa situação que parece que você não tem luz no fim do túnel. Mas não é possível permitir que esse estado de coisas retire de nós a capacidade de reinvenção. Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos buscar forças, achar caminhos e superar esse pedaço, triste pedaço que nós estamos vivendo. A edição dessa portaria é uma coisa tão esdrúxula, que o ministro do Trabalho edita a portaria, publica a portaria na segunda-feira, desconstrói tudo que vem sendo feito no Brasil para enfrentar o trabalho escravo contemporâneo. E no mesmo dia, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, um órgão que comanda a fiscalização e que é subordinado ao ministro, a Secretaria de Inspeção do Trabalho edita uma norma, uma orientação para que os auditores fiscais do trabalho não cumpram a portaria. Eu não consigo compreender uma situação como essa. Como é que o ministro do Trabalho dá uma ordem, dá um comando, e o segundo escalão do Ministério diz, não cumpra o comando do ministro. Imediatamente os auditores começam a paralisar as atividades. Tem 20 estados da federação, os auditores estão parados essa semana. Eu podia filiar o SINAT, a CSB, né? Procurar lá o pessoal do SINAT, lá do Carlos, e ver se eles não querem vir para cá para cerrar fileiras conosco. Como é que nós ficamos? Há poucos dias atrás, esse mesmo ministro edita uma portaria que não durou 5 minutos. Cria uma comissão de notáveis para reorganizar a legislação do trabalho. Se o ministro, lá na década de 1940, pôde criar uma comissão para fazer a CLT, eu também posso. Isso era um considerando da portaria do ministro. Eu sinto muito, mas isso é ridículo. E a portaria não durou 5 minutos. Porque o presidente da Câmara, em outras paragens conhecido como Botafogo, é assim que ele consta da lista da Odebrecht, o presidente da Câmara não poupou elogios, disse que aquilo é um absurdo, que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados não ia admitir uma comissão reorganizando a legislação do trabalho. E a portaria sem número, que tinha sido publicada num dia, foi revogada no dia seguinte, e a comissão... Nós estamos vivendo um momento muito difícil.
A discussão sobre as formas degradantes de trabalho acaba ganhando um combustível especial com o que está acontecendo nesses nossos dias. Eu tenho uma participação já, considero bem razoável, dentro do Ministério Público do Trabalho, no enfrentamento dessas questões mais candentes, das questões que dizem respeito ao trabalho escravo contemporâneo, ao trabalho infantil e outras situações que sempre nos trouxeram uma indignação muito grande. E nós avançamos nesses últimos anos, e avançamos bastante. Eu me recordo de 1992, a primeira vez que eu fui, pessoalmente, fazer uma verificação de uma denúncia de trabalho escravo. Nessa época eu oficiava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e oficiava no Rio de Janeiro. A partir de uma notícia, um documento chamado Caderno dos Conflitos no Campo, de uma entidade, de uma ONG que eu tenho o maior respeito, que é a Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra, não sei se Elane conhece, edita todo ano um documento onde aponta os conflitos na área rural. E esse documento era um documento de 1991. Eu havia chegado, eu oficiava fora do Rio, quando tomei posse eu fui para Porto Velho, para Rondônia, em 1989, e estava acabando de chegar no Rio no finalzinho de 1991, e me chegou às mãos esse caderno da Comissão Pastoral da Terra de 1991. Isso já nos primeiros meses, ali, final de 91, início de 92, e eu vi que tinha aquelas denúncias. E fui apurar. E nós trabalhávamos desorganizadamente. Vejam, hoje, isso seria inimaginável. O procurador tomar conhecimento de uma notícia de fato, como nós chamamos hoje, e esse mesmo procurador sair a campo para investigar. A nossa organização hoje não permite essa situação. Nos nossos dias, eu daria informação oficialmente e essa informação seria distribuída para um procurador, sei lá eu quem. Mas em 1991, finalzinho de 91, 1992, nós não tínhamos nem a Lei Complementar 75, que é de maio de 93, rege o Ministério Público da União. Eu fui investigar. E fui conversar, Neto, com o meu chefe na Procuradoria lá no Rio, que naquela época nós chamávamos de Procurador Regional do Trabalho, hoje nós chamamos Procurador-Chefe, e disse a ele, eu quero verificar essas situações. E ele falou assim, você está maluco? Você está pensando que você é o quê? Você é fiscal? Você é procurador. Manda um ofício lá para DRT, na época chamávamos DRT, né? Manda um ofício lá para DRT. E vai um fiscal lá ver, depois o fiscal vai dizer para você o que é que ele viu. Eu falei, não, negativo. Negativo. Se você me permitir, eu vou lá. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo. E eu vou convidar um auditor fiscal do trabalho para ir comigo. Podemos fazer assim? E ele resistiu um pouco, eu falei, Camargo, faz se quiser. Liberou lá uma viatura, eu fui na DRT, combinei com o auditor fiscal, e no dia seguinte nós saímos. Um veículo, um automóvel comum da Procuradoria, o motorista da Procuradoria, eu e o auditor. E ali começava uma trajetória efetiva da minha participação no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Não parei mais. Estou agora quase saindo do Ministério Público, estou nos últimos meses na minha instituição, vou me aposentar e vou voltar para a advocacia. Mas enquanto eu estiver no Ministério Público, eu vou dar a minha contribuição como faço desde 1989, quando tomei posse. E sou testemunha desse avanço, de uma atuação absolutamente desorganizada, voluntarista. Eu fui um dos primeiros procuradores no Brasil a entrar com ação civil pública. Eu fui o primeiro procurador do trabalho, junto com um colega que hoje está aqui no Paraná, a participar do Grupo Móvel, o chamado Grupo Móvel, de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Então, sou testemunha do que acontecia no início da década de 1990 e do que nós temos hoje. E numa penada absurda, esdrúxula, o ministro do Trabalho quer jogar tudo na lata do lixo.
A própria Organização Internacional do Trabalho, esta semana, já rebaixou o Brasil. O Brasil, reconhecido como um país de boas práticas no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, acaba de ser rebaixado pela OIT. A OIT disse: o Brasil não é mais um país de boas práticas com uma portaria como essa. Até o presidente Fernando Henrique Cardoso. E a gente tem que ter uma cautela, meu amigo Fernandes, quando a gente vê uma notícia nas redes sociais, na internet, porque ali ninguém publica o que quer, né? E aí depois que o estrago está feito, aí já foi. Então eu vi uma publicação, me passaram uma publicação que seria do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois eu acabei confirmando. O presidente condenou a portaria do ministro do Trabalho. Aí as pessoas talvez pensem assim, mas o que o Fernando Henrique tem a ver com isso? O presidente Fernando Henrique Cardoso criou uma comissão no ano 2000, já na parte final do segundo mandato. Eu integrei essa comissão, representando o Ministério Público do Trabalho, e nós escrevemos ali o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Esse primeiro plano ficou pronto no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o presidente Lula já estava eleito. E nós nos reunimos na biblioteca do Palácio da Alvorada, lá em Brasília, e o presidente Fernando Henrique disse: eu não vou lançar esse plano, porque isso não é uma proposta do meu governo. Isso é uma proposta do Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que tem que assumir o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Então eu peço a vocês, aguardem, tenham um pouco de paciência. O presidente Lula já está eleito, vocês devem levar esse documento ao presidente Lula. E isso foi feito. Em março de 2003, o presidente Lula lançou o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo com todas as pompas e uma solenidade do Palácio do Planalto. E essa frase do presidente Fernando Henrique Cardoso, isso é um programa do Estado. O presidente Lula repetiu isso, abriu as portas do Congresso Nacional para todos nós. Em 2003, nós aprovamos vários projetos de lei. Nós criamos varas do trabalho, nós criamos procuradoria, nós criamos cargo de juiz, nós criamos cargo de procurador, com o compromisso de fixar as varas do trabalho, as procuradorias do trabalho, naqueles municípios onde havia maior incidência de denúncias do trabalho escravo contemporâneo. Isso foi feito. Foi estabelecido, depois foi a mudança do Código Penal, essa que o ministro está tentando desconhecer. Aconteceu em dezembro de 2003, foi um projeto de lei que tramitou rapidamente no Congresso Nacional e alterou o artigo 149 do Código Penal. Seguro-desemprego para os trabalhadores resgatados, isso não havia. Todas essas são propostas que estão no primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e que viraram realidade. E é todo esse cabedal, é toda essa luta, é todo esse avanço que um presidente ilegítimo joga no lixo para se manter no poder. E eu estou abordando apenas um aspecto do que tem sido essa luta pela permanência no poder. Ou seja, a situação é muito mais grave do que nós estamos observando em relação ao trabalho escravo contemporâneo. Podem ter certeza. Você consegue um pouco de água para mim, por gentileza? Uma dessas? Jamais. Tem sobrando? Não agradeço. Muito obrigado. É porque a gente vai ficando velho, mas tem umas coisas que a gente não consegue controlar. Uma é a boca seca, não tem jeito. A outra é a emoção. Parece que a gente está sempre falando pela primeira vez. Aí começa a suar, meu amigo Álvaro. Começa a ficar nervoso. E aí precisa de um pouco de água para continuar falando. Mas vamos fazer uma ligação. Vamos fazer uma ligação do que nós estamos falando até agora com a chamada reforma trabalhista. Talvez passe pela cabeça de um ou de outro que as coisas não estão relacionadas.
ledo engano. Vejam só, entre as condições para a tipificação do crime de redução à condição análoga de escravo, isso está no caput do artigo 149 do Código Penal, está a jornada exaustiva. Nós temos ali 4 condições: o trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e a servidão por dívida. Se você encontrar uma dessas condições, ou se encontrar todas, dá no mesmo. Nós temos tipificado o crime de redução à condição análoga de escravo. Vamos observar o exemplo da jornada exaustiva. O que é jornada exaustiva? Será? Alguém pode me dizer o que é jornada exaustiva? Tem microfone lá embaixo? Tem? Alguém pode dizer o que é jornada exaustiva? Como é teu nome, parceiro? Marcelo. Diga, Marcelo. Vai além da tua capacidade física, humana de exerção. Ok. Você mede em quantidade de horas? Será que é somente a quantidade de horas? Será que é difícil entender o que é jornada exaustiva? Parece. Porque os nossos adversários vão ser esses meninos do Ministério Público ficam inventando história. Sabe onde está, meu presidente? Meu presidente Antônio Neto, meu presidente Fernandes? Eu vou me enrolar aqui. Mas pode ter certeza. Onde está identificada a jornada exaustiva? Na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1891. Sabemos todos, a Rerum Novarum significa coisas novas. É uma resposta, naquele momento, né? Naquele momento, finalzinho do século XIX, é uma resposta da Igreja Católica ao Manifesto Comunista que começou a circular alguns anos antes, mais precisamente em 1848. São 2 documentos importantíssimos, importantíssimos. Para o profissional do direito, para os dirigentes sindicais, são documentos imprescindíveis para se entender o que é o mundo do trabalho. E a Igreja critica duramente o Estado por permitir jornadas exaustivas, jornadas que embrutecem a alma. Essa é a expressão da encíclica Rerum Novarum. Isso pode acontecer pela atividade que está sendo desenvolvida, pela forma como a atividade está sendo desenvolvida e pela quantidade de horas. Mas, por gentileza, não é difícil enxergar isso. A menos que você não queira enxergar. Se você não quiser enxergar, você não vai enxergar nada. E as discussões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo têm esse componente. É onde os nossos adversários falam não há segurança jurídica. Óbvio que há. Tanto há que ela foi desconstruída agora. Quando o ministro diz na portaria, aponta na portaria, determina na portaria, saúde, minha bailarina, que os auditores fiscais do trabalho só podem identificar a situação do trabalho escravo contemporâneo praticamente se encontrar o sujeito com uma bola de ferro amarrada no tornozelo. Porque, traduzindo, observando as entrelinhas, é isso que o ministro está querendo. Você só pode dizer que é trabalho escravo contemporâneo se o sujeito estiver lá com uma bola de ferro no tornozelo, triste memória, ou se tiver uma 12 na cabeça dele. Ah, aí é trabalho escravo. Não é. Nós avançamos, nós demos um salto. Em 2003, em dezembro de 2003, nós conseguimos mudar a normativa internacional. Nós trabalhamos e trabalhamos duro. Eu era procurador-geral do trabalho quando nós conseguimos aprovar no plenário da ONU, lá na conferência da OIT, lá naquele plenário da ONU, lá em Genebra, um protocolo adicional à Convenção 29, para explicitar o que é o trabalho escravo contemporâneo, observando a experiência brasileira. Tudo isso está indo para o lixo. E o que tem a ver com a reforma trabalhista? Os dirigentes sindicais não vão deixar que isso aconteça. Não vão deixar. Mas há uma possibilidade.
Há uma possibilidade de uma norma coletiva, e nós temos no Brasil entidades sindicais extremamente fragilizadas, entidades sindicais que não conseguem ter presidente porque o pistoleiro mata, e isso é verdade. Nenhuma, nem duas, nem três vezes. Assumir presidente, o pistoleiro mata. Assumir a presidência, o pistoleiro mata. Há lugares no Brasil onde o direito não chegou. E onde nós conseguimos construir o direito, vem um ministro numa penada e tenta destruir. Enfim, é possível que uma norma coletiva, seja acordo coletivo, seja convenção coletiva, mas uma norma coletiva de trabalho defina uma jornada para o trabalhador. Marcos, né? Marcelo. Meu amigo Marcelo, que você, lendo aquele dispositivo da norma coletiva, disse: aqui é jornada exaustiva. E aí? E será que vale? A reforma trabalhista faz uma alteração no artigo 619 da CLT, desconstruindo um dos princípios informadores do direito do trabalho, que é o princípio de proteção, por sua norma mais favorável. Artigo 619, até o dia 10 de novembro, determina que, quando houver um conflito de normas, será aplicada no seu todo a norma que for mais favorável. E aí, seja ela convenção, seja ela acordo, aquela que for mais favorável. A Lei 13.467 joga por terra esse princípio e determina que o acordo sempre prevalecerá. Essas palavras sempre e nunca são muito perigosas. São muito perigosas. Porque sempre, nunca é sempre, nunca, nunca é nunca. Nunca é nunca. Você tem sempre, por conta da dinâmica da vida, alterações que vão trazer essa certeza para nós. Então, por gentileza, digamos que com a nova redação do artigo 619, nós tenhamos uma norma coletiva definindo uma jornada de trabalho, Marcelo, para aqueles trabalhadores, e nós venhamos a identificar que aquela é uma jornada exaustiva. O juiz do trabalho não poderá determinar que aquela norma não vai ser aplicada? Óbvio que pode. E aí você já começa a desconstruir a proposta que está na Lei 13.467. Porque ninguém aqui jamais vai concordar que o trabalhador seja submetido a uma jornada exaustiva. Essa jornada exaustiva, obviamente, pela própria expressão, levará à exaustão. Levando à exaustão, poderá levar esse trabalhador a um adoecimento, a uma mutilação e até mesmo à morte. Nós temos vários casos de trabalhadores que foram à exaustão por conta da atividade desenvolvida, por conta da forma como a atividade foi desenvolvida e morreram. Você imagina um trabalhador cortar 22 toneladas de cana em um dia? Não é possível. Mas o pagamento por produção leva a isso. Não é nem o excesso da jornada, é o pagamento por produção. E aí ele vai esticando, vai cortando, porque ele quer chegar com alguma coisa minimamente razoável no bolso ao final do mês. Enfim, eu tinha uma sequência de slides. Eu tinha, confesso que tinha. Mas eu queria mostrar para as senhoras e para os senhores uma sequência de fotografias que traz eu acho que é o outro slide. Esse slide que está na tela é o da fotografia? É o conjunto de fotografias? Ou esse é o da apresentação? Esse. Nós vamos ver aqui algumas fotos. Infelizmente, algumas dessas fotos são protegidas por direito autoral, são fotos feitas... Tem fotos feitas por um auditor fiscal do trabalho lá do Ceará, Neto, que é um grande amigo, Sérgio Carvalho, que é, além de auditor fiscal, fotógrafo profissional. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, para disponibilização. Mas, de toda sorte, para onde eu aponto isso aqui? Para lá mesmo? Tá bom. Então, nós vamos ver algumas fotos aqui que identificam várias situações de trabalhadores.
Eu vou mostrar essas fotos porque algumas dessas situações poderão ser repetidas. Todas são reais, mas algumas poderão ser repetidas se nós tivermos, né, esses dispositivos da Lei 13.467 definitivamente observados. Você quase não vê o garoto, né? Seria interessante diminuir a iluminação? É possível, moça? Diminuir um pouco a iluminação? Já vai. Você quase não vê o guri, né? O guri está enfiado num monte de lixo. Por gentileza, vamos ver. Melhorou? Melhorou? É porque tem muito lixo. É um pinto no lixo. Pior que essa frase significa que ele está feliz, né? Pinto no lixo é uma felicidade ali, eu não sei se ele está feliz não, coitado. Mas essa é a imagem do pobre no Brasil. Pobre é lixo. É tratado como lixo. E o trabalhador vai na mesma linha. O trabalhador é insumo no processo produtivo. O trabalhador não é respeitado. O trabalhador não é entendido como uma pessoa, como um cidadão, como alguém que detém direitos, cidadania. Não, é insumo no processo produtivo. Mais uma situação de criança trabalhando. Acho que você consegue ver? Se é porque a minha posição aqui é ruim, da mesa então... A da mesa vê aqui, tá bom. Eu acho melhor, obrigado. É que eu não tenho muita habilidade com essas coisas, eu fico meio perdido. Mas enfim. Olha o tamanho desse guri. Quebrando pedra. Mais uma menina, dessa vez, uma menina que vive do lixão. Eu tenho medo do olhar desse garoto. Eu não gosto de olhar fixo no olhar dele. Me dá uma sensação de impotência, de não poder fazer alguma coisa para que esse menino continue sendo explorado desse jeito. Isso acontece muito no Nordeste. São as chamadas casas de farinha. O envolvimento de toda a família descascando mandioca, né? A gente lá no Rio chama de aipim, mas em alguns lugares é mandioca, no Nordeste mesmo é macaxeira, mas é o trabalho das casas de farinha. Envolve a família inteira, crianças de tenra idade já perdendo o dedo, cortando, tirando a casca, descascando a mandioca. Mais uma foto do lixo. O esforço. Isso é o cacau. Chocolate que é tão saboroso, muitas vezes é produzido com trabalho infantil. No mundo todo. Tanto no Brasil quanto na África, a colheita do cacau envolve crianças. Essa é a produção do carvão vegetal, né? Esses são fornos pequenos, são diferenciados, o forno para transformar a madeira em carvão normalmente é maior, e eu me recordo de uma situação em que eu vi 3 desses fornos pequenos. Era uma carvoaria que tinha uma bateria de pelo menos 80 fornos, e era cuidada por uma família, o pai, a mãe, 3 filhos. Um filho trabalhava pesadamente da mesma forma que o pai e que a mãe. Os outros 2 trabalhavam um pouco menos. E ao lado da bateria de 80 fornos, tinha 3 fornos desses pequenos.
E aquilo me chamou a atenção. Isso, acredito, foi em 1994, 1995, por aí. E aquilo me chamou a atenção e eu chamei o pai no canto e falei assim, por que esses fornos aqui são menores? Ele falou, doutor, é o seguinte, eu não saio daqui. A minha mulher não sai daqui. Muito provavelmente nós vamos morrer aqui. O meu filho mais velho também não sai daqui. Esses fornos, toda a produção desses fornos vai para uma caderneta de poupança, para que, quem sabe, um dia os dois menores consigam sair daqui. Isso é uma perspectiva de um trabalhador que não via mais alternativa para ele, nem para a mulher, nem para um dos filhos, mas ele ainda estava tentando buscar uma alternativa para os dois filhos menores. Vendedor de picolé na praia. Se a mão no trabalhador no corte da cana, claro que trabalha sem proteção. Né? Nós tivemos uma atuação importante em relação aos trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul. Trabalhadores indígenas cortavam cana na destilaria de açúcar e álcool e nunca tiveram o registro do contrato de trabalho. E nós conseguimos, com ação civil pública e com uma concertação da qual participou então o governador do Mato Grosso do Sul, eliminar essa forma de exploração dos trabalhadores indígenas nas destilarias, dando a eles o registro do contrato de trabalho, ou seja, a proteção da lei. Corte da cana, o trabalhador não tem... Mas você imagina trabalhar sem camisa num lugar desse, trabalhar com chinelo havaiana no pé. Não sei nem se é havaiana, porque a havaiana hoje é chique, né? Houve uma época que você andava de havaiana e dizia assim, o cara tá ali de chinelo de dedo, né? E era aquela havaiana branca com a tirinha azul, aquela coisa horrorosa. Quando você viu um sujeito com aquela havaiana no pé, você dizia logo, esse está quebrado. Então, hoje a havaiana é chique, você chega no exterior, vai procurar a havaiana numa loja, 100 euros, par de havaiana na Europa. Mas você botar um trabalhador para cortar cana, né? Trabalhador para cortar cana com chinelo de dedo, sem camisa, sem proteção, sabe que esse trabalhador vai ser mutilado. Vai ser mutilado. Se não morrer, vai ser mutilado. Aqui parece a música do Zé Ramalho, né? Isso é o admirável gado novo. Trabalhador é insumo no processo produtivo. Isso é um caminhão que normalmente transporta o boi, está transportando o trabalhador. Eu vi uma outra situação que era, vou fazer uma brincadeira, claro, até porque eu sempre fui politicamente incorreto, mas era um pouquinho melhor. O caminhão tinha uma cobertura. O detalhe da cobertura é que na cobertura estavam penduradas as enxadas, as foices, as picaretas e outras ferramentas tais. E a gente sabe que essas estradas de terra são assim, um tapete, né? Não balança, não pula, né? E todas aquelas ferramentas em cima e os trabalhadores sentados embaixo. Uma coisa assim sensacional, né? Mais um trabalhador do corte da cana, mais um da carvoaria, o chinelão de dedo dele lá. Nenhuma forma de proteção. Mais um. Esses trabalhadores, às vezes não têm nenhum controle de jornada. Às vezes não podem ter controle de jornada. Essa atividade do forno, o camarada, isso, ele tem que ficar tomando conta. Eu vou voltar aqui. Está vendo esses buracos? Não sei se tem alguém que conhece, né, essa forma de produzir o carvão. Esses buracos vão sendo fechados com barro à medida em que avança o processo de transformação da madeira em carvão. E ele tem que ficar observando a cor da chama ou da fumaça que sai dali daquele buraco. E aí ele vai barreando, vai fechando. Porque se não fechar, o fogo, obviamente, vai consumir tudo, e você não vai ter carvão e vai ter cinza. Então, o processo produtivo foi para o beleléu. Então, ele não tem como ir dormir, porque ele tem que ficar tomando conta. É óbvio, você vai dizer, não, mas ele sabe quanto tempo. Sim, de forma aproximada. Mas se ele imagina que aquele processo dura 2 horas, ele vai dormir um pouquinho e vai voltar para lá para tomar conta.
Porque ele não pode correr o risco de ter toda a produção dele virando cinza. Essa situação que está na tela, essa foto do trabalhador, esse trabalhador tinha 60 marcas espalhadas pelo corpo, no abdômen e no rosto. Essas marcas foram feitas com ferro quente, o mesmo ferro que é utilizado para marcar o gado. Você talvez esteja pensando, o que será que aconteceu com esse trabalhador? Esse trabalhador foi punido. Ele foi punido pelo patrão dele. Aí você vai imaginar, caramba, mas o que esse rapaz fez para merecer uma punição dessa? Qualquer coisa que ele tenha feito, ele não mereceria isso. Isso não tem justificativa, porque isso é tortura. O trabalhador foi torturado com ferro quente porque reclamou que os salários não estavam sendo pagos. Viu, Fernandes? É assim. 60 marcas de ferro quente pelo corpo. Porque o salário não estava sendo pago e ele ousou reclamar. Alguns trabalhadores não tiveram essa sorte, né, de ser queimado com ferro quente. Teve trabalhador que morreu, teve trabalhador assassinado. O caso do Zé Pereira é um caso conhecido. Trabalhadores que fugiram, Zé Pereira tinha 17 anos. Isso levou a um acordo do Brasil na Corte Interamericana. Foi o primeiro caso de grande repercussão, foi o que levou o Brasil a reconhecer o trabalho escravo. Um memorável discurso do chanceler Celso Amorim, na ONU, plenário da ONU, na OIT, e o Brasil admitiu oficialmente que havia o trabalho escravo. Porque a denúncia do caso Zé Pereira, o caso Zé Pereira aconteceu em 89. E 2 trabalhadores fugiram da fazenda. O Paraná, que ninguém sabe o nome, era Paraná, e o Zé Pereira. O Zé Pereira com 17 anos. Eles fugiram, se miraram na mata e correram. Os pistoleiros foram atrás. Cercaram de carro, né? Cercaram e tocaiaram os 2. Quando eles passaram, direto na cabeça do Paraná, tombou, sem vida, com tiro na cabeça. E aí o Zé Pereira parou. E eles disseram para ele, corre. Ele sabia que ia morrer também, correu. Atiraram, mas não morreu. E ele se fingiu de morto. Se fingiu de morto e observou os pistoleiros carregando os corpos, o do Paraná e o dele, jogando na caçamba da caminhonete. O que nós vamos fazer com eles? Vamos jogar no rio. Vamos jogar no rio. Não vamos jogar no rio não, vamos jogar na porta da fazenda lá daquele outro proprietário lá que é inimigo do patrão. E assim fizeram. Pararam a caminhonete na porta da fazenda lá do proprietário rural que era inimigo político do patrão e jogaram os 2 corpos lá na porteira da fazenda. Foram embora. O Zé Pereira levantou, entrou na fazenda e pediu socorro. E o capataz mandou levá-lo para Marabá. E em Marabá ele foi cuidado. E aí levaram ele para a CPT, a Pastoral da Terra, e a Pastoral da Terra fez a denúncia. Esse caso levou o Brasil à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Levou a comissão, na verdade, perdoe, não levou à corte porque o Brasil fez um acordo na comissão. Agora, recentemente, outro caso, da Fazenda Brasil Verde, em que o Brasil também foi denunciado pela Pastoral, pela CEGIL. Eu funcionei como um dos peritos a convite das ONGs, a convite dos denunciantes, da Pastoral e do CEGIL, fiz as minhas declarações, e o Brasil foi condenado, porque não quis fazer um acordo na comissão. E a Corte condenou o Brasil. Isso foi no ano passado. Foi no ano passado. E o Brasil dá um passo gigantesco atrás em relação ao combate ao trabalho escravo contemporâneo. Irmãos de um trabalhador. Você vê um trabalhador com 35 anos de idade, com aparência de 20 anos mais. Extremamente comum. Nunca tirou uma fotografia. Aí você faz a operação, retira o cara de lá, resgata o cara, soma lá, faz a conta, né? Paga para o cara R$ 1.500 lá, acha lá, estou dando um exemplo,
O sujeito olha para aquele dinheiro na mão dele, R$ 1.500, ele nunca viu tanto dinheiro. Porque nunca viu dinheiro, ele não recebe salário, não recebe pagamento, ele trabalha no sistema de barracão, que a literatura traz aí aos borbotões, né, com Osman Lins, com Zé Lins do Rego, e que Arnaldo Susequinde identifica como truck system, né, na clássica obra lá, Instituições de Direito do Trabalho. É assim que os trabalhadores vêm trabalhando no Brasil. Isso vai ser aprofundado. Nós vamos ter mais casos. Porque a portaria não é o ápice dessa política desastrada e desastrosa do governo Temer. Os auditores estão parados, sem fiscalizar, já há 3 meses, pelo menos, porque não tem dinheiro para a diária. Uma operação dessa custa dinheiro. Se tirasse, pegasse aquele dinheiro lá do apartamento do Gedel e entregasse para o grupo móvel, eu tenho certeza que ia trazer benefícios para o povo brasileiro. E sobrava, ainda sobrava. Tinha muito ali, né? Dizem que tem mais 2 apartamentos daquele, né? Não sei se é verdade. Isso aí é caso dos trabalhadores já urbanos. Isso é de São Paulo. Trabalhadores da chamada indústria da confecção ou do vestuário. Eu tenho muito cuidado quando faço essa afirmação, porque eu era procurador-geral, nós fizemos uma campanha, e talvez as senhoras e os senhores tenham visto, em propaganda, principalmente nos aeroportos, e que nós colocávamos fotos como essa, do trabalhador explorado nesse setor da indústria, e nós identificávamos como indústria têxtil. E um representante da indústria têxtil me pediu uma audiência, eu era procurador-geral do trabalho, e ele foi conversar comigo e falou: doutor, qual foi a denúncia que o Ministério Público do Trabalho apurou envolvendo a indústria têxtil? E aí eu tive que parar e pensar. É igual aquele bonequinho lá que a gente bota no celular. Porque uma coisa é a indústria têxtil, que fabrica o tecido, sabemos todos. Outra coisa completamente diferente é o sujeito pegar o tecido e explorar essas pessoas, transformando o tecido em peça do vestuário. 10 centavos. Aí você vê que a pessoa ganha 10 centavos para fazer a blusa, você chega lá na Zara e encontra a blusinha pendurada na arara da Zara por R$120. E você toma conhecimento que a pessoa ganhou 10 centavos para produzir aquela peça. Aí você começa a dizer: meu Deus do céu. O grande problema da Zara, fazendo aqui um recorte, é que quando a denúncia da Zara aconteceu, e eu tive inúmeras reuniões com os executivos da Zara, os espanhóis, executivos da Zara que vinham ao Brasil para negociar, quando nós começamos essa investigação, grande problema da Zara, e a gente parou um tempo para pensar por que o caso Zara repercutiu tanto. Porque nós tivemos Riachuelo, nós tivemos Marisa, nós tivemos C&A, nós tivemos outras boutiques, né, lojas de marca, de roupa, mas o da Zara foi um negócio desesperador de tanta repercussão. Por que será? Porque depois nós identificamos que os profissionais de mídia usavam roupa da Zara. E aí eles se desesperaram, né? Quando viram aquelas denúncias e olharam para a roupa, minha roupa é da Zara. Aí, meu amigo, isso foi um rastilho de pólvora. Foi a Zara deles, né, Neto? Um baita a Zara deles, né? A Zara perdeu muitos contratos na Europa. Muitos contratos na Europa por conta dessa repercussão. Esse aí é o caderninho da dívida. Esse caderninho você encontra em praticamente todas as operações. Praticamente todas. Você tem aqui uma situação em que o trabalhador já começa devendo. É uma das condições. Meu amigo Rogério, não tinha visto você, companheiro. Que prazer. Estou Rogério Fleischmann, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul até poucos dias atrás. Foi meu chefe no Rio Grande do Sul. Grande amigo, um grande parceiro. Você fala na sequência aqui? Você quer que eu deixe quanto tempo para você? Uns 5 minutos, tá bom? Tá bom, Rogério. Bom te ver, meu amigo. Prazer enorme.
Tem que saber sintetizar, mas o Rogério é bom de síntese. 5 minutos tá bom, né, Rogério? Enfim, esse caderno das dívidas vai registrando a via crucis do trabalhador. O trabalhador começa devendo, a chamada servidão por dívida, dessa dívida ele não se livra, e por conta disso ele não pode romper o contrato. E o ministro quer que o fiscal identifique apenas a 12 na cabeça ou a bola de ferro no tornozelo. Isso é uma situação em que você precisa ter sensibilidade para observar. Porque o trabalhador está coagido, ele está humilhado, ele está reduzido a nada. Manuel Kant ensina isso para nós. As pessoas têm dignidade. As coisas têm preço. Não é isso, Rogério? E nós estamos coisificando o trabalhador. Nós estamos pondo preço no trabalhador. Virando commodity, insumo. É isso que está acontecendo no Brasil. Uma vez eu vi um caderninho desse. Vi vários. Mas um caderninho desse me chamou a atenção. Entre lá, pilha, cigarro, cachaça, que é um negócio terrível, né? Terrível nessas condições, claro, né? A gente também é filho de Deus. É óbvio. Tava lá, carinho. Carinho. Aí estava assim, R$20, carinho. Que porra. Não, para ele pagar, né? Estava na dívida. Eu digo, rapaz, deve ter um gato. Claro que quando a gente fala do gato, não é o Reinaldo Gianecchini, né? É o atravessador, o cara que vai arregimentar a mão de obra. Gato aqui é diferente, não é o Gianecchini. Eu digo, pô, tem gato carinhoso, né? Tem gato que está cuidando bem do trabalhador, mas está cobrando, né? Mas está cuidando bem do trabalhador. Sabe o que era o carinho? Sabe o que é, Marcelo? Hã? As prendas. As primas. Ou tudo que esse desespero, né, da discriminação e do preconceito pode trazer para nós. Eliminando a discriminação, eliminando o preconceito, que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, em toda e qualquer situação, os gatos levavam prostitutas para o acampamento e aí lançavam no caderninho o carinho. Mais duro é você ler no caderninho liberdade. E está lá o preço, ao lado da palavra liberdade. Porque os gatos, às vezes, iam nas pensões, as chamadas pensões peoneiras, né? PE, de peão, né? Não é pioneira com I. As pensões peoneiras, onde estavam os peões. O cara saía da fazenda e ficava lá na pensão. Não tinha lugar para ir, não tinha como voltar para o município dele de origem, porque ele não tinha dinheiro, ele estava envergonhado, humilhado. Como é que ele ia voltar para casa? Não voltava, então ficava na pensão. Chega na pensão, o dono da pensão, já conhecedor da situação, disse, não, pode ficar aí. Ele tem alojamento, tem comida, e ele vai ficando. E a dívida dele começa agora com a pensão. Aí o gato chega. Quantos tem aí? Ah, tem 5, 6, tá bom. Quanto eles estão devendo? R$500, daqui. Todo mundo para a caminhonete. Paga os R$500 para o dono da pensão e vai embora. Cada um desses trabalhadores está endividado. Caderninho, liberdade. Porque o gato pagou R$500 na pensão pelo trabalhador. Começou a dívida de novo. Situação que ocorre no Brasil, o ministro não conhece isso não. Ele acha que só bola de ferro no tornozelo. O caderninho e a cachaça, né? Isso a gente encontra aos montes. Uma reunião, registro de uma reunião, para fazer o pagamento dos trabalhadores. Aí, esse aí, porra, tem gremista aqui, né? Porra, nem para vocês dar uma catracada no Corinthians ontem. Putz, ah lá, olha o gremista lá no fundo lá, protestando. Porra, enfim. Emissão de carteira de trabalho aí para o corintiano. Emissão de carteira de trabalho para quem nunca teve uma carteira de trabalho, para quem nunca tirou uma fotografia, para quem não sabe a data de nascimento. Assinar o nome, então, nem pensar. É dedão, no máximo é desenhar o nome, porque a maior parte desses trabalhadores são analfabetos ou analfabetos funcionais. Eles aprendem lá a desenhar o nome.
Pessoal que estudou lá no Sobral, né? Não é Sobral que fala? Não é Sobral que fala? Aquele projeto que era da ditadura? Não. Mobral é uma coisa, isso aqui é Sobral, é a sobra do Mobral. Tá? Peguei vocês, viu? Peguei vocês. Isso aí é o Sobral, é a sobra do Mobral. Nós temos normalmente uma cesta de crimes, né? Daí você vai ver o desmatamento, mais um momento de libertar o trabalhador, de levar o trabalhador de volta para casa, numa condição melhor agora. Quer dizer, não dá nem para dizer agora, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Porque não sei nem se vai continuar sem pago o seguro-desemprego. Mas, enfim, pagamento ao trabalhador. Indígena também sendo libertado de trabalho escravo. Essa é uma situação usual, comum. 4 pedaços de pau e uma lona preta por cima, no meio do mato, abandonada à própria sorte. Isso é condição degradante. Não tem como você não entender isso como condição degradante. Você chega, olha e diz assim, eu não fico num lugar desse. Eu não deixo meu filho ficar num lugar desse. Eu não quero que meu amigo fique num lugar desse. Tem uns que dizem assim, eu não quero nem que o meu inimigo fique num lugar desse. E os sujeitos dizem que observar a condição degradante é uma insegurança jurídica, porque eu estou submetido aos humores do auditor fiscal do trabalho, como se isso você inventasse. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou no Ministério Público desde 1989. A minha instituição é uma instituição importante. Tenho muito orgulho de ser membro do Ministério Público e sei da importância da minha instituição. Agora, esses camaradas, quando vê o cara da Polícia Federal no meio desse mato, aí você tem ideia do que é autoridade. Os bichos, o dinheiro aparece. Não tem dinheiro, tá tudo quebrado, aí a Polícia Federal balança a algema assim, ó, isso é crime. O dinheiro aparece, vem de avião, um negócio de louco. Ver esses caras de preto da Polícia Federal no meio do mato é um negócio muito interessante. É verdade. A questão que envolve, as questões que envolvem o meio ambiente, eu já falava de uma cesta de crimes, você tem sempre o crime ambiental, mais diretamente o crime de aliciamento, que é 207 do Código Penal, desmatamento, já dizia, né? Mais uma de desmatamento. Pessoal, tem um trabalhador uma vez que relatou uma tortura. Ele tomou uma surra com corrente de motosserra. Parece aquela corrente da bicicleta, né? É muito parecido. Surra com corrente. Tem relato de surra com facão. Você imagina tomar uma surra de facão? Aquela miséria corta. E corta mesmo. Surra de facão. Tem passeio, como é que eles chamam? Banho de caminhonete. O banho de caminhonete é colocar o sujeito na caçamba da caminhonete e sair para a caminhonete naquelas estradas, amarrado, claro, né? Amarrado na caçamba e em alta velocidade naquelas estradas de terra. E o sujeito, né, sendo sacudido na carroceria da caminhonete. O ministro não conhece essas coisas. Acampamento no meio do mato, mais uma bateria de fornos, o aerotóxico, que é uma situação deplorável, em que o tóxico, o veneno é jogado por cima dos trabalhadores. O trabalhador está lá e o avião passa e vai despejando veneno, o trabalhador está lá e o veneno em cima do trabalhador. Eu não sei se o Rogério viu esse vídeo, é um vídeo antigo, uma situação aqui da colheita de laranja no interior de São Paulo, em que os trabalhadores saíam do ônibus e desciam do ônibus em fila indiana. E ao descer do ônibus, passavam por um portal, manja aquele, vou falar um negócio, parece até que é brincadeira, não é aquele negócio que chama Lava Jato, né? Mas tem Lava Jato que é a coisa, né, que é do dia a dia nosso, que é de lavar o carro e tal, não é só esse negócio aí do Dallagnol, não, e do Moro. Então, aquele portal assim, uma porta comum, o trabalhador ia saindo do ônibus, em fila indiana, passando pelo portal. Quando ele passava pelo portal, ele parava embaixo do portal. E o portal aspergia veneno. Aí o trabalhador podia ir em direção ao pomar para catar laranja.
Porque se o trabalhador desinfetar o trabalhador, né? Porque se o trabalhador entrasse no pomar com as roupas que ele tem, que ele saiu de casa, ele podia transmitir doenças para o laranjal. Então tem que desinfetar o trabalhador, ele parava no portal, tomava um banho de veneno, e aí ele saía saudável e feliz da vida, né, para entrar no pomar. Eu tinha esse vídeo, infelizmente eu perdi. Alojamento. Isso seria um refeitório, foi transformado em alojamento. Aqui questões de ordem gravíssima, talvez as questões que nos afligem nos nossos dias, na área urbana principalmente, de uma forma mais cruel. As questões que envolvem o assédio moral. E isso está em todo lugar. Se a gente parar e pensar, se a gente refletir, a gente vai ver que às vezes está dentro da nossa casa. Situações que envolvem o assédio moral, a falta de respeito, né? Olha, esse camarada aí com a gravata não necessariamente é membro do Ministério Público do Trabalho, não, tá? Por gentileza, não pensem assim, não, tá? Há muitos casos de trabalhador que se afasta por motivo de doença e quando volta é relegado a um cantinho. Mulheres quando saem para ter neném, quando volta da licença maternidade, fica lá num cantinho, não dão tarefas, não tem o que fazer. Esse cara aí não parece o ministro lá, o amigo do Alckmin? É, ó, cabeça de ovo lá, não parece? Não parece? Mas não é não, viu, gente? Não é não. Essa é outra situação de ordem gravíssima, extremamente difícil de ser comprovada, porque normalmente é em espaços reduzidos. As pessoas estão sozinhas e aí vem o assédio sexual. Muito comum nos nossos dias, mais do que a gente imagina, mas extremamente difícil de ser comprovado. Então, preste atenção, oriente os trabalhadores, porque isso precisa ser denunciado e precisa ser combatido. Assédio moral, assédio sexual, os índices são altíssimos de adoecimento. Levam à depressão, as pessoas perdem a condição de trabalhar. Muitos de nós acreditamos que depressão não é uma coisa séria, que é gente que não quer trabalhar, que é preguiçoso, que é vagabundo, que é isso e que é aquilo. E são, hoje, os maiores índices de afastamento, são aqueles provocados por doenças como a depressão. Eu acredito que esse é o caminho. Acredito mesmo. O trabalhador tem que acreditar no seu sindicato. Eu assisti ontem o finalzinho da manifestação da doutora Zilmara. Iria ter chegado mais cedo, mas acabei ficando lá em Porto Alegre. Fiquei lá na regional ontem, boa parte da tarde. E acabei chegando aqui, só assisti o final. Mas consegui ver a doutora Zilmara talvez trazendo uma grande injeção de ânimo, né, para todos nós. O sindicato é e continuará sendo o grande espaço de defesa e de representação do trabalhador. Não é e nem pode ser diferente. Precisa achar uma forma de pegar o limão, como se diz popularmente, e fazer uma limonada. Usar esse espaço, essa legislação que vai entrar em vigor agora, para aproximar o trabalhador ainda mais dos seus sindicatos. E eu espero, sinceramente, que nós também tenhamos a oportunidade de aproximar os trabalhadores e o Ministério Público, de aproximar os trabalhadores, de aproximar as entidades representativas dos trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais dos trabalhadores. Se houve um momento em que nós
podemos acreditar que o pau que dá em Chico, dá em Francisco, o momento é esse. Essa semana a imprensa trouxe notícias de propostas de extinção da Justiça do Trabalho. E aí os mal intencionados dizendo que nós precisamos acabar com essa jabuticaba. Do mesmo Botafogo, por isso que eu torço pelo Flamengo. Eu não gosto do Botafogo, não é à toa. A Justiça do Trabalho não existe só no Brasil, como eles estão querendo fazer crer. Nós podemos ter um modelo diferente, mas as decisões que levam, as decisões que a Justiça profere em relação a questões de ordem trabalhista ocorrem no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Justiça, como eles gostam sempre de dizer, não, vamos fazer como os Estados Unidos. Tá bom, vamos fazer como os Estados Unidos. Se nós fizermos como os Estados Unidos, uma ação coletiva nos Estados Unidos atende a toda uma coletividade de trabalhadores, sem que aqueles trabalhadores tenham que se dirigir ao judiciário. No Brasil nós não temos esse poder, essa amplitude. Quando eu falo a toda uma coletividade, eu estou falando de toda uma coletividade de trabalhadores mesmo, até mesmo em âmbito nacional. Até mesmo em âmbito nacional. Nós não temos isso aqui. Então, se é para a gente copiar, vamos copiar tudo, então. Mas vamos copiar aquelas situações que vão nos dar um poder maior de enfrentar a exploração do trabalhador. E não vamos ficar com bobagem, com história da carochinha, porque utiliza-se muito esse expediente de lançar informações como se fossem verdadeiras, porque a maior parte das pessoas não tem o conhecimento específico e saem por aí repetindo. Aquele bando de William Bonner repetindo tudo igualzinho. Não é possível acreditar que a Justiça do Trabalho traga prejuízo para o país, que o direito do trabalho seja um empecilho ao desenvolvimento do país. O país precisa de investimento. Vamos trazer investimento, vamos investir, vamos parar é de pagar comissão, de encher apartamento com mala de dinheiro. Um colega disse para mim esses dias, lá na Procuradoria-Geral do Trabalho, colega, temos salas próximas, e ele falou para mim assim, eu hoje falei no conselho que eu sou membro do Ministério Público que liberta. Eu não sou membro do Ministério Público que prende, eu sou membro do Ministério Público que liberta. Mas não é o Jorge, Rogério. Eu sou membro do Ministério Público que liberta. Eu liberto, o meu Ministério Público liberta o trabalhador da escravidão, o meu Ministério Público liberta a criança do trabalho infantil, o meu Ministério Público liberta o trabalhador para ele não morrer no amianto, o meu Ministério Público tira a criança do lixão, o meu Ministério Público enfrenta os frigoríficos para que os trabalhadores não adoeçam, não percam dedos, braços, não morram. Esse é o meu Ministério Público. É o Ministério Público Social. É o Ministério Público que tem que permanecer trabalhando desse jeito. É o Ministério Público do Rogério, é o Ministério Público do Manuel Jorge, esse colega que me falava, e é o meu também. E é isso que nós queremos. Agradeço. Agora eu quero dizer uma coisa para arrematar essa linha de pensamento. Eu tenho absoluta certeza que nós podemos trabalhar como parceiros, as entidades sindicais de todos os níveis e o Ministério Público. Talvez nós estejamos diante de uma possibilidade de acreditar que nós agora precisamos. Eu disse podemos. Aliás, não dá nem para ficar usando essa palavra podemos, né? Porque Podemos agora é o partido do Álvaro Dias. Então, você fala Podemos, você está fazendo campanha lá do Álvaro Dias. Mas nós temos essa capacidade de trabalhar em parceria. Agora, nós temos necessidade. Quem caminha pelos corredores do Congresso Nacional em Brasília, sabe, de há muito tempo, não é de hoje não.
especialmente uma vontade de extinguir o direito do trabalho, a justiça do trabalho. Isso é real. Se eles vão conseguir, é outra história. Emenda constitucional é mais difícil, bem, mas que eles têm vontade, isso é sabido. É de conhecimento público para quem caminha pelos corredores do Congresso Nacional. Nós precisamos de representantes no parlamento que levem um discurso a favor do trabalhador, a favor do direito do trabalho, a favor de um desenvolvimento que seja organizado, que não adoeça, que não mate, porque nós estamos em um sistema capitalista de produção. Se a gente fosse discutir aqui revolução, a história era outra. Mas não é isso. Não é esse o nosso ambiente. Enfim, tomara que nós tenhamos essa perspectiva. A perspectiva de trabalhar em conjunto. E defender o que é muito importante, o que a sociedade vem construindo. Com muito sangue, com muito suor, com muitas vidas. E nós estamos aí a um passo de ver isso tudo indo para a lata do lixo. Essa Mafalda é sensacional, né? Eu acho que vocês não vão conseguir ler esse quadrinho, mas ela está apontando aí o indicador, né? E o seu pessoal lá do fundo, o primeiro quadrinho diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Essas tirinhas da Mafalda são todas sensacionais. A terceirização ilícita, que agora, não sei nem se eu posso continuar dizendo terceirização ilícita, né? Porque a partir de 11 de novembro, essas propostas que hoje nós combatemos, que hoje nós apontamos o dedo aí de uma forma do bem, né, para dizer, ó, isso não pode, isso é abuso, isso é ilegal, nós não vamos mais, não poderemos mais continuar a dizer isso, porque a legislação nova traz essas possibilidades para um cenário legal, avançando em um processo de extrema precarização. Eu sempre tive o cuidado de deixar bem claro as propostas que vêm sendo discutidas e que agora estão na 13467, tornaram-se realidade e estarão em vigor em menos de um mês, nunca trataram de flexibilização. O legislador constituinte de 88 já flexibilizou. Até 5 de outubro de 88 não se podia falar em reduzir salário. Você falava em redução de salário, era uma heresia. Ó, pega esse cara aí que é maluco. Não pode reduzir salário. Aí vem o legislador constituinte de 88 e flexibiliza. Isso era uma regra sagrada. E vem o legislador de 88, constituinte, o legislador constituinte de 1988 flexibiliza. E lança lá na Constituição, pode, desde que, mediante negociação coletiva. Então, continua sendo proibido reduzir salário? Sim, continua sendo proibido reduzir salário. Mas há uma válvula de escape que é necessária, mediante negociação coletiva. Então, nunca se buscou a flexibilização, porque a flexibilização já é uma realidade, pelo menos desde 1988, e a partir dali com legislações ordinárias, né, com legislação ordinária, que também trabalharam nesse sentido. Mas o que se quis, o que se quer e o que agora está se tornando realidade é a precarização. É você estabelecer uma forma em que os trabalhadores não terão um sistema de proteção. Eu me lembro que a doutora Zilmara ontem perguntou aqui, quando falava da homologação. Diga, Jacinho. Doutor Gerson chegou ali também para participar conosco. E ela falava da homologação. Não se pode mais fazer homologação. A lei agora rompeu o contrato, acabou, vai todo mundo embora, feliz da vida, lesado, porque é isso que vai acontecer. E aí ela perguntou: senhoras e os senhores acham
que a homologação é um benefício para o trabalhador, não foi? Ou é um benefício para o patrão, um benefício para o sindicato? E ela disse, é um benefício para o patrão. Porque isso dá segurança jurídica. Quando você faz uma homologação, o trabalhador recebe corretamente aquilo que ele tem direito, pô, não tem mais discussão. Praticamente 60% das demandas da Justiça do Trabalho tratam de verbas resilitórias. É o feijão com arroz do direito do trabalho que o patrão não paga. Demite, não paga. Ah, coitadinhas, estão sem dinheiro, vírgula. Dinheiro tem, isso aí é parte do processo produtivo. Assim como não me digam que acidente de trabalho é uma fatalidade. O acidente do trabalho está planejado, está planilhado, faz parte do processo produtivo. Por que não reduz a velocidade da esteira no frigorífico? Sabendo que a velocidade daquela esteira vai levar a uma lesão, a uma mutilação, à morte. O sujeito vai ficar pendurado no sistema público de saúde e de previdência, não vai sair mais e bota outro são no lugar. Entra outro trabalhador que vai adoecer. Aí você mesmo vai lá em reforma da previdência porque está tudo quebrado. Eu gostaria de dizer o que eu gostaria de quebrar. Mas não vou dizer não. Não, seria bom poder quebrar a cabeça do mordomo, né? Enfim. É igualzinho o mordomo de filme de terror, de linha B, não é? Não é igualzinho? E o mordomo serve com a bandeja, né? Cabeça do povo na bandeja. É o mordomo. Por um jeito, de um jeito ou de outro, é o mordomo. Enfim. É esse, né, o momento que nós estamos vivendo. São situações em que a legislação hoje vai trazer um avanço na precarização. Vai aumentar a exploração e vai diminuir o sistema de proteção. O trabalhador precisa acreditar no seu sindicato. E os dirigentes sindicais precisam acreditar na importância do trabalhador dentro dessas entidades. Vamos discutir formas de manter o custeio? Sim, imprescindível. Minha avó já dizia, meu filho come porque saco vazio não para em pé. Não tem como. Nenhuma instituição, nenhuma entidade se sustenta, se mantém sem fonte de custeio. Não existe isso. É que as próprias entidades filantrópicas, na verdade, muitas delas são pilantrópicas, porque precisa de fonte de custeio. Todos precisamos de fonte de custeio. Então vamos discutir, vamos buscar. Sempre me coloquei à disposição. Período em que estive à frente do Ministério Público do Trabalho, de 2011 a 2015, que fui procurador-geral, está lá o doutor Gerson, que vai me ajudar aqui para que eu não minta sozinho, ele vai me ajudar, vai ficar do meu lado. Não vou mentir sozinho mais uma vez. Nós tentamos aproximar o Ministério Público do movimento sindical. Essa foi uma tarefa nossa. Eu acredito que nós avançamos. Mas também tenho certeza que nós não avançamos tudo que nós gostaríamos de ter avançado. Mas nós deixamos uma contribuição. Não pode o Ministério Público se entender como adversário das entidades sindicais. Não podem as entidades sindicais acreditarem que são adversárias do Ministério Público. Eu repito mais uma vez, talvez nós estejamos diante de uma grande oportunidade. Não vamos deixar perder essa oportunidade. Vamos trabalhar nesse sentido. Rogério, eu estou concluindo, tá? Senão o comandante Viviane entra ali e corta o microfone. Vocês já viram o comercial do Santander? Tem um comercial do Santander sendo veiculado, em que o sujeito pega a carteira de trabalho, abre a gaveta, joga a carteira de trabalho dentro da gaveta e fecha a gaveta como se você dissesse assim, nunca mais eu vou pegar isso. Isso é um lixo. Eu agora sou empreendedor. Aí abre a gaveta, tem o quê? Uma maquininha. Você agora é um empreendedor. Dá vontade de vomitar. Porque isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Isso é um abuso. Como se um sistema de proteção fosse algo
que deve ser desprezado, jogado fora, esquecido, como se fosse uma doença contagiosa. Larga isso. Você vai adoecer, vai morrer. Obviamente, né, é o sistema capitalista de produção, mais uma vez, passando uma ideia de que o trabalhador é um simples insumo do processo produtivo. O trabalhador não precisa ser respeitado, o trabalhador não precisa ser cuidado, o trabalhador não precisa ter proteção. Aliás, para que proteção ao trabalhador? Nós precisamos é que o trabalhador seja explorado cada vez mais. E esse é o sistema capitalista de produção. Vamos rasgar a carteira de trabalho. Bom, eu tenho um pouco mais de 5 minutos. Eu vou começar a passar os 60 slides que estão ali agora. Acho que são 60. Mas eu deixo os slides que contam a história que eu contei aqui com as fotografias. Nós trabalhamos algumas questões que envolvem conceitos de trabalho escravo, questões que envolvem enfrentamento ao trabalho infantil, até mesmo um texto de doutrina, um artigo que eu estou escrevendo sobre a reforma trabalhista. Não terminei ainda, não concluí, tem alguns slides que tratam esse texto. E basicamente o que está no slide foi o que nós tratamos aqui, de uma forma talvez até mais interessante, de uma forma talvez mais próxima, né? Pelo menos tentei buscar uma aproximação com as senhoras e com os senhores. Às 16 horas nós voltaremos a falar sobre as ações coletivas. O colega nosso que viria a tratar do tema não pôde vir, então eu estarei aqui de novo ao final dos nossos trabalhos de hoje, às 16 horas, para tratar sobre as ações coletivas. Eu espero que tenha contribuído para que os dirigentes sindicais que estão aqui conosco neste momento saiam daqui melhores, para que nós, profissionais do direito, também saiamos daqui melhores. Ou seja, eu espero ter contribuído para que nós consigamos achar um caminho para trabalhar juntos, para trabalhar em parceria, em defesa do direito do trabalho, em defesa da garantia de todo esse conjunto de normas e de princípios e regras que estabelecem um sistema de proteção para aquele que precisa e continuará precisando, que é o trabalhador brasileiro. Agradeço muito essa oportunidade, agradeço a atenção.